Olá, meu nome é Humberto, eu sou formador de matemática da Secretaria de Educação Municipal de Pacajus. O assunto de hoje vai cair na prova. Nós vamos estudar hoje o cubo, que é uma parte dos produtos notáveis. Mas antes da gente estudar os cubos, nós vamos relembrar um pouquinho o que vocês já viram na sala de aula. Vocês já trabalharam na sala de aula. O quadrado da soma de dois termos e o quadrado da diferença de dois termos. Também viram o produto da soma pela diferença de dois termos. Vamos fazer só uma pequena revisão do que foi visto na sala de aula. Relembrando os quadrados. Bem, os produtos notáveis ele é dividido em 4 partes. O quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos, o produto da soma pela diferença, o cubo da soma de dois termos. E aí, nesse primeiro momento, nós vamos relembrar o quadrado da soma de dois termos, que ele é representado pela seguinte forma: a mais b ao quadrado, como vocês podem ver aqui no slide. O produto A mais B vezes A mais B é igual a mais B ao quadrado. É chamado de produto notável, pois aparece frequentemente nos cálculos algébricos. Então, pela propriedade distributiva, nós fazemos a expansão de um produto notável. O que é a expansão do produto notável? É você transformar ele na sua forma resolvida. Então, nós temos aqui o exemplo do produto notável A mais B ao quadrado, onde, como vocês estão vendo, ele é uma potência, e se ele é uma potência, nós vamos multiplicar ele duas vezes, A mais B vezes A mais B, e para o processo de resolução nós usamos o processo de chuveirinho em cima, chuveirinho embaixo, onde o A vai multiplicar o A, onde o A do primeiro vai multiplicar o B do segundo, onde o B do primeiro vai multiplicar o A do segundo, onde o B do primeiro vai multiplicar o B do segundo, tendo assim a seguinte sequência: A ao quadrado mais AB mais BA mais B ao quadrado, onde a gente simplifica, fica a seguinte expressão numérica: A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Mas não se preocupe, isso aqui nós vamos deixar de uma forma bem mais prática, bem mais simples na hora da resolução que nós vamos ter aqui para você. Nós vamos ter um momento de resolução de exemplo onde vai ficar muito fácil a resolução disso aqui. Vocês vão ver como vai ficar fácil. O quadrado da diferença de dois termos, ele é representado pela seguinte forma: A menos B ao quadrado. Como vocês viram, a única diferença do quadrado da soma para o quadrado da diferença é o sinalzinho de mais. E na hora de resolução, a fórmula de resolução é a mesma. A única diferença é que você vai mudar o único sinalzinho de mais que vai ficar na primeira parte da resolução. Como, por exemplo, na propriedade distributiva, nós vamos multiplicar A menos B vezes A menos B. E no final nós vamos ter A ao quadrado menos, aí onde está a diferença, que antes era mais, 2AB mais B ao quadrado. Mas, professor, eu preciso decorar essas fórmulas todas para a gente entender como é que faz. Calma, vocês relaxem que já já a gente vai ver uma forma bem mais prática de resolver isso aqui, sem vocês estarem tendo problemas em decorar fórmula alguma. Relembrando o produto da soma pela diferença, nós temos aqui o modelo de como é exposto o produto da soma pela diferença. A mais B vezes A menos B. E a fórmula geral para a resolução disso aqui, nós já vimos na sala de aula, é A ao quadrado menos B ao quadrado. Dando continuidade, segue aqui alguns exemplos para a gente entender de uma forma mais prática a resolução dos produtos notáveis. Então, eu tenho aqui 3 exemplos de produtos notáveis: o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos e o produto da soma pela diferença. E a gente vai precisar decorar todas aquelas fórmulas que a gente viu lá nos slides? Não, a gente vai fazer de uma forma bem mais prática. A regra diz o seguinte: que para resolver isso aqui eu vou ter que usar a seguinte fórmula: o quadrado da soma mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado da soma do segundo. E para facilitar, como é que a gente faz? É fácil, ó. Eu identifico o primeiro termo, identifico o segundo termo. O que é que eu vou fazer? Vou fazer o quadrado do primeiro, vou fazer o quadrado do segundo. E agora, ó, gente, isso aqui foi um jeito que minha tia ensinou lá naquele tempo. Lá não tem nada a ver com isso aqui, mas é uma forma que a gente vê que dá certo. Toda vida eu faço associação. Eu faço aqui, ó, 2 vezes 3 vezes x. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes x, 6x. É mais? Então eu coloco mais em tudo. Quadrado da diferença. Mesmo jeito, eu identifiquei o primeiro termo, identifiquei o segundo termo. E agora? Quem é o quadrado do primeiro? Y ao quadrado. Quem é o quadrado do segundo? 4. 2 vezes 2, 4 vezes y, 4y. Sinal de menos, primeiro negativo, segundo positivo. Finalizou. Produto da soma pela diferença. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Identifiquei o primeiro, que é o segundo, primeiro termo,
segundo termo, pronto. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Neste momento, nós estamos vendo um momento crítico da matemática. É um momento onde vocês se aterrorizam constantemente quando vê isso aqui. É o cubo da soma de dois termos, representado por A mais B ao cubo. Na forma distributiva, para resolver o cubo da soma de dois termos, nós precisamos saber entender o que é o quadrado da soma de dois termos. Logo, porque nós vamos pegar, como é um 3, o expoente é 3, nós vamos colocar A mais B vezes A mais B vezes A mais B. E nós já sabemos que A mais B vezes A mais B é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então não teria sentido a gente ter que refazer o processo todo já sabendo de uma parte dele. Então, pegando A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, eu só faço juntar a terceira parte, que é outro A mais B, que é o da terceira potência. E aplicando a propriedade distributiva, chegaremos ao seguinte resultado. A ao cubo mais 3A ao quadrado B mais 3AB ao quadrado mais B ao cubo. Calma, nós vamos deixar isso aqui o mais simples possível para você. Não entre em desespero, vai ser tranquilo quando vocês virem isso aqui na prova de vocês, para vocês resolverem. Assistindo a aula, dando joinha no canal, vai ficar show para vocês. Primeiro passo, se o expoente for 3, temos 4 termos. E aí eu já deixei as 4 linhazinhas prontas para você aqui na lousa. Se ele é positivo, se ele é soma, então todos os sinais são positivos. Então eu já vou colocar aqui os sinais de positivos também. Agora é a parte que você vai ter que decorar. Você vai ter que decorar a sequência do A. O A você vai fazer da seguinte forma. Segue a sequência dos números 3, 2, 1 e 0. Vou colocar aqui nas linhas a sequência. Vai ficar A3 mais A2 mais o A, mas não vou colocar nada, porque vocês sabem, como vocês viram na potência, se eu tenho 0 no expoente, a resposta é 1, então eu não preciso colocar 1. Muitos gostam de fazer da seguinte forma, eu particularmente gosto assim. Vou seguindo com A e venho voltando com o B, fica mais prático. A sequência do B é o inverso da sequência de A, você vai começar de trás para frente seguindo a seguinte ordem. 3, 2, 1, 0. Então eu vou colocar lá no final, B elevado a 3, depois B elevado a 2, depois só o B, que é elevado a 1, eu não preciso colocar 1, e o 0. No 0, vocês sabem, como eu disse antes, eu não preciso colocar o B. Então ficou da seguinte forma, A3 mais A2B mais AB2 mais B3. Lembrando que não concluímos ainda, falta o quinto passo. Você tem que decorar esse número, porque esse número vai ser essencial na vida de vocês. 1331, onde ele vai fazer parte, ele vai compor o produto notável, ele vai compor o cubo da diferença de dois termos. Mas, professor, onde é que eu vou colocar esse número, 1331? No produto notável que você já colocou A3, A2B, AB2 e B3, nos dois do meio, nos dois números do meio, você vai colocar os dois 3. O 1 e o 1 eu não preciso colocar agora porque não é necessário. Você sabe, nas potências, quando tem 1, não precisa representar 1, pode deixar na forma implícita aí. Temos aqui um exemplo do cubo da soma de dois termos para que a gente siga o exemplo que eu expliquei de uma forma mais prática. Primeira coisa que a gente vai fazer, observa, aqui é 3, se aqui é 3, então eu vou colocar 4 sem coordenação motora, tá, gente? Depois, observa, o sinal de mais é mais, se é mais, então todos os sinais são positivos. Agora o A, vou seguir a sequência. A3, A2, A1, A0. Então, X3, X2, X0, não preciso colocar. Lembrando que aqui é o A e aqui é o B. Seguindo a sequência dos passos, voltando. B3, B2, B1, B0. 2 ao cubo, 8, 2 ao quadrado, 4, 2 e 0. Agora, lembre-se do número 1331. Onde é que eu coloco 1331? Eu coloco 1 aqui. Preciso colocar 1? Não. Preciso colocar 1 aqui? Não. Coloco o 3 aqui e o 3 aqui. E agora só faço multiplicar. Vai ficar x ao cubo mais 2 vezes 3, 6x ao quadrado, mais 4 vezes 3,
12x mais 8. O bacana de tudo é que se você observar aqui, isso aqui são 3, então eu vou ter que ter 4 resultados. Então nós temos 1, 2, 3, 4. Então, finalizando a nossa aula, lembrando que nós teremos mais aulas sobre produtos notáveis. Eu quero agradecer a vocês a presença. Se gostou da aula, clica no joinha, se inscreve no canal. Até a próxima!